está de volta, não é mesmo? Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava morrendo de saudade de vocês também. Muito, muito, muito. Ó, pra você, o coração. Dá aqui um abraço, vem cá. Vem cá, me abraça aqui. Gente, nesse vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês, assim, sabe? De uma maneira mais contraída. É claro que eu vou estar falando da palavra, mas, porém, todavia, não vai ser puxado, tipo, pra uma pregação, né? Vai ser um papo, assim, de amigo. Porque a gente é amigo, né? A gente é brother. Toca aqui. Isso. Tem uma frase, que essa frase, eu vivo dizendo ela, eu vivo repetindo ela, porque eu me sinto vivendo essa frase hoje, né? E eu sempre estou falando. Ela estava inclusive na biografia do meu Instagram. E a frase é: seja quem Deus te criou para ser. Ué, Tayane, mas se eu nasci, se eu existo, como é que eu não tô sendo quem Deus me criou para ser? Calma, você já vai entender. Você sabe quem é você em Deus? Você sabe qual é a sua identidade em Deus? Você sabe qual é a identidade que o seu pai te deu? Identidade tem a ver com quem Deus te criou para ser. Identidade tem a ver com propósito de vida. Qual a pessoa que Jesus quer que você seja? Se você já teve um encontro com Jesus, já entendeu sua identidade, já entendeu quem você é nele, amém, glória a Deus. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não teve um encontro com Deus, você provavelmente não está sendo quem ele te criou para ser. Sério? Como assim? Sim, porque você certamente foi moldado pelos padrões sociais, pelos ambientes em que você conviveu, pelas pessoas que estavam ali ao seu redor, por convivência familiar, convivência com seus amigos. Enfim, as pessoas que fizeram parte da sua vida, elas ajudaram aí a construir um pouquinho aí da sua identidade. Os lugares por onde você passou ajudou também um pouquinho a construir as experiências que você viveu na sua vida. Interferiu também, influenciou também. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E se você já teve um encontro com Jesus, mas mesmo assim ainda não sabe quem você é nele, ou você ainda não tem 100% de segurança disso, se você se sentir inseguro em relação a isso, eu vou aqui citar 2 exemplos para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e para você entender já aquilo que eu estou querendo te passar hoje, amém? Exemplo número 1, Moisés. Quem foi Moisés antes dele ter um encontro com Deus? Antes dele ouvir o Senhor chamando ele lá naquela sarça ardente, antes dele subir naquele monte e se encontrar com Deus, quem era Moisés? Quando Moisés nasceu, ele já nasceu escravo. Então Moisés era um escravo por causa da sua descendência. Depois de nascido, ele teve que se separar dos seus pais. Sendo assim, ele ficou por alguns instantes órfão. Ele cresceu longe dos seus pais, então ele era órfão. Ele foi adotado pela filha de Faraó, ele cresceu ali segundo aqueles padrões do Egito, do lugar onde ele estava morando. Ele cresceu ali segundo os ensinamentos, segundo a influência daquelas pessoas ao seu redor, não é mesmo? Os egípcios, a sua família, as pessoas que eram sua família ali naquele momento, as pessoas que conviviam com ele, né? Aquilo lá que eu falei sobre ser moldado pelos padrões sociais e tal, e tal, e tal. Para completar, depois de adulto, Moisés cometeu um homicídio. Sim, ele cometeu um homicídio, ele matou uma pessoa para poder defender aquelas pessoas que eram o seu povo. Depois do homicídio, ele foge. Daí Moisés se tornou o quê? Um foragido, né? Um fugitivo. Então vamos lá. Moisés, ele era considerado um estrangeiro, escravo, sim, estrangeiro, porque sua descendência não era daquela terra. Ele era considerado um escravo, porque o seu povo foi escravizado e seus pais eram escravos, ele nasceu escravo. Órfão, porque depois ele ficou sem os pais. Assassino e fugitivo. Então Moisés era todas essas coisas antes da vida dele com Deus, antes dele conhecer o chamado dele, antes dele conhecer Deus. Então ele era isso. Para as pessoas, a identidade de Moisés era isso.
um menino, um rapaz, um homem, órfão, escravo, foragido, fugitivo, assassino, enfim, essa era a identidade de Moisés. Mas foi essa a identidade que Deus tinha planejado para a vida dele quando colocou ele no mundo? Foi isso que Deus tinha planejado para ele, que ele iria ser um assassino, que ele iria matar uma pessoa e seria conhecido através daquilo que ele tinha feito, através daquele ato que ele tinha feito? Será que foi isso que Deus planejou para Moisés? Depois que ele teve o seu encontro com Deus, foi que ele começou a ser quem Deus havia criado para ser. Vocês estão entendendo agora aquela minha frase lá do início? Quem que Deus criou Moisés para ser? Um líder, um libertador do seu povo. Quando Moisés tem um encontro verdadeiro com Deus, quando Moisés tem um encontro com Deus, Moisés toma posse da sua verdadeira identidade. Da identidade que o pai dele tinha construído somente para ele, unicamente para ele. Depois do encontro que ele teve com Deus, agora Moisés não era mais um estrangeiro, agora Moisés era um herdeiro de uma promessa. Agora ele já não era mais escravo e fugitivo. Agora, além dele estar livre, ele ainda foi libertador de seu povo. Ele ainda foi usado por Deus para libertar depois que ele estava livre. Agora Moisés não era mais órfão, não. Agora ele havia conhecido o seu pai, Deus. E a fama de assassino? Ele foi perdoado, ele foi lavado, foi remido pelo Senhor, que jogou lá no mar do esquecimento tudo aquilo que ele tinha feito. Porque quando Deus tem algo na sua vida, aquilo que você fez, por mais que tenha sido uma escolha errada, uma decisão errada, aquilo que você cometeu não impede dos planos dele se concretizarem na sua vida. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Pode até atrasar um pouco, mas que vai acontecer, vai. As mesmas pessoas que presenciaram ele cometer aquele ato, ele cometer um assassinato, essas mesmas pessoas estavam agora presenciando Deus fazer maravilhas e milagres através da vida de Moisés. Então, quem é Moisés agora, depois do encontro dele com Deus, depois que ele tomou posse da sua identidade? Líder, um dos maiores líderes, juiz do seu povo, libertador, e Deus operava coisas tremendas através da vida de Moisés. E é aí que entra a frase que eu falei lá no início. Moisés estava vivendo de acordo com o propósito da vida dele. Ele agora sim estava sendo quem Deus o criou para ser. Agora sim ele tinha ali uma identidade em Deus. O outro exemplo que eu falei que eu iria citar aqui era o de Pedro. Sim, Pedro, lá do Novo Testamento, um dos discípulos. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Pedro era pescador, um simples pescador de peixes. Quem Pedro se tornou depois de conhecer Jesus? Depois de andar com Jesus, depois de ter um encontro com Jesus, depois de Jesus entrar na vida dele? Quem Pedro se tornou? Pescador de almas, pescador de homens para o reino de Deus, discípulo de Jesus. Mas aí a Bíblia vai dizer, lá em Lucas 22:54, que em um determinado momento Pedro nega Jesus. Pedro cometeu um erro e se afastou de Jesus. Ele acabou se afastando de Jesus. E aí em João 21, Pedro volta a pescar peixes. Ele largou tudo, ele largou o ministério, ele largou o chamado, ele largou tudo que ele estava fazendo, ele largou a identidade que Jesus tinha dado a ele. Ele largou e voltou a ser o que ele era antes. Por isso que eu falei anteriormente de situações de pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, sabiam qual era a sua identidade em Jesus, sabem, mas por algum motivo não está seguro nisso ainda, não tomou
posse da sua identidade, ou por algum motivo está confuso, ou por algum motivo você fica escutando críticas das pessoas, você tem medo de tomar posse daquilo que Deus tem para você, ou então você fica escutando o que as pessoas falam a seu respeito sobre o que você era no passado, você fica deixando essas coisas interferirem, influenciarem na sua identidade em Deus, então você não consegue se firmar, você não consegue tomar posse disso, você não consegue saber quem é você em Deus, você fica em dúvida. Então qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer coisa no que está aqui ou no externo ao seu redor, abala, interfere aquilo que você tem dentro do seu interior, que é a pessoa que Deus falou que você é, que é a pessoa que Deus te criou para ser. Você não está seguro ainda no seu chamado, no seu ministério, você não está seguro ainda nos seus dons, nos seus talentos, nas suas qualidades, nos seus atributos, todos os adjetivos e características que Deus colocou na sua vida, te deu, te abençoou com isso, para você abençoar outras pessoas. Não. Você ainda não tomou posse disso, tem medo de tomar, ou fica com medo das críticas, ou fica ouvindo a opinião das pessoas, ou fica escutando o que as outras pessoas estão falando ao teu respeito. Então está fazendo uma confusão na sua mente e você simplesmente largou tudo, ou então você nem pegou ainda na sua identidade. Igualzinho a Pedro aqui. Pedro aqui, para voltar, para largar tudo e voltar a ser o que ele era antes, ele deve ter se sentido inseguro. Sim, por quê? Porque ninguém mandou ele sair do ministério. Ninguém mandou ele voltar para o lugar onde ele estava. Ninguém mandou. Ninguém. Ele mesmo, ele cometeu um erro dele lá, ele fez coisa errada, se envergonhou, e aí foi preciso Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua longanimidade, com toda a sua misericórdia, foi preciso Jesus ir até lá, olhar nos olhos de Pedro e dizer: Pedro, você tem uma identidade. Pedro, eu te chamei para fazer isso aqui. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, ganha almas para mim. Pedro, larga isso aí. Não escuta o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Escuta o que eu estou falando ao teu respeito. Então escuta o que o seu pai está falando ao seu respeito. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Se está falando do seu passado, de coisas que você cometeu, se está falando que você não é capaz. Ei, Deus te entregou uma identidade. Se Ele te entregou é porque Ele sabe que você dá conta. Se Ele te entregou é porque Ele sabe que o nome dele será glorificado através da sua vida. Precisou Jesus ir até lá e lembrar Pedro de quem ele era, de quem ele foi chamado para ser, de quem ele foi criado para ser. E hoje Deus está aqui te falando: ei, fui eu que te chamei, ei, fui eu que te capacitei, ei, fui eu que te entreguei os dons nas tuas mãos. Eu disse que você seria isso e assim você será. Deixa eu te falar outra coisa, tenha segurança em Deus, Ele que é a tua rocha. Não aceite insegurança na sua vida, não aceite que outras pessoas digam que você não é ou que você pode ser. Deus já fez isso, Deus já disse quem você é. Seja seguro nele, não deixe que ninguém interfira nisso, saiba quem é você em Deus e ponto. Você não precisa que digam, você só precisa saber que você é, porque o seu pai já te disse que você é. Então, grave isso dentro de você. Não importa o que você fez no passado, assim como Moisés, não importa se você cometeu erros e falhas, assim como Pedro, não importa se você está inseguro, não importa, grave dentro de você qual é a sua identidade em Deus, quem é você em Deus. Grave isso e tome posse disso, tome posse da sua identidade em Deus. E seja a pessoa que Deus te criou para ser. Amém? Se você gostou desse vídeo, você já curte, já comenta aqui embaixo também o que você achou, tá bom? E se você lembrou de alguém enquanto assistia, compartilha aí também. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo, pessoal. Fiquem com Deus.